Salve a todas, salve a todos. 26 de março de 2024, dando prosseguimento à ideia da pergunta que foi nos feita e que nós trouxemos e que agora vamos desdobrar para outros caminhos num diálogo pontuando mais se somos as nossas entidades. Nossa Senhora, vejam o anterior para que não cause tanta balbúrdia, se é que vai causar algum. Para algumas pessoas, isso está relativamente muito pacificado. Para outras pessoas, isso ainda tende a ser um tabu, não sem motivo. Inicialmente, as primeiras vezes que eu via e conjecturavam essas possibilidades diante de mim, eu as rechaçava todas. Que absurdo que vocês estão trazendo, que absurdo, vocês não entendem nada do fenômeno mediúnico, vocês não entendem nada de centro espírita, vocês não entendem nada de terreiro, vocês não estudaram o suficiente para fazer e falar e escrever umas bobagens como essas. Trazer esse olhar psicologizante do fenômeno mediúnico. E talvez tivesse mesmo alguns radicalismos de um lado e de outro, acreditar que o processo mediúnico é um processo puro. Eu fiz a distinção, tá, de receber desencarnado e trabalhar com entidades. Receber desencarnados tem alguns cortes que são relativamente mais tranquilos de serem feitos. Embora ali também a gente encontre nas sessões de desobsessões padrões. O médio que invariavelmente recebe os irmãos orgulhosos. O outro médio que invariavelmente recebe os irmãos adictos em sexo. O médio que recebe invariavelmente os caras que estão ali num processo de nervosismo constante. Então tem padrões ali de identificações que vão dialogar conosco. Porque 7 médios sentados na mesa, 10 médios sentados na mesa, e eu recebo invariavelmente pessoas trazendo esses níveis de problema. Esses componentes transcendem ou adentram, melhor do que transcender, adentram as complexificações psicologizantes do fenômeno mediúnico. Já quando a gente entra nos terreiros aqui eu estou pensando na Umbanda, o Candomblé, justamente pela questão dos orixás, é outro patamar, e que tem de uma marcação muito mais tranquila quanto a isso. Né? Fulano é filha de Ansã. Então, ali, na identificação, está posto uma relação da exterioridade da entidade com a correlação do próprio temperamento. Tem uma confluência, um processo harmônico muito tranquilo, não há uma dicotomia. A entidade, o médium, o espírito desencarnado e o médium. E eles fazem um contato higiênico puro, no qual não há contaminação, resíduo, nada passa basicamente de um para o outro, a não ser o conhecimento a ser transmitido. É uma visão muito europeia, é uma visão muito iluminista, é uma concepção muito higienista de como que as coisas acontecem, essas coisas misturam. Essa separação clara e distinta que se busca fazer e efetivar, não temos muito como fazer essas marcações. Elas entranham, elas se esmiuçam. E partes minhas vão em direção a essa entidade e até mesmo a esse ser desencarnado, e partes desse desencarnado e dessas entidades vêm em direção a mim. E o processo da incorporação, que a gente fica na insistência de aprender, elaborar, disseminar, é conseguirmos ir incorporando
esses atributos positivos que as entidades nos trazem. A alegria dos ciganos, a força dos ciganos. Olha, deixa eu incorporar isso. Deixa eu trazer isso para a minha vida, essa coragem, esse otimismo, esse olhar para a vida e falar assim, não importa o desafio, eu vou desembolar, vou resolver. Deixa eu trazer a pureza, a inocência, a conectividade dos erês. Então, são processos de incorporação que são tão ou mais importantes do que receber a entidade em si. É levar a entidade consigo. É ativar em cada um de nós esses processos, esses entendimentos, para que ela rode sem necessariamente precisar da incorporação. Não que a incorporação não seja necessária. Ela funciona, ajuda tanto nós de cá quanto eles de lá. Clareia muitas coisas, desembola muitas coisas, é muito massa. Contudo, entretanto, todavia, estamos caminhando para um entendimento no qual a sutilização e a compreensão disso pode ser ainda melhor. Tá? Então, é um pouco disso. E aí, pensando nesses componentes, do que migra em nós em direção às entidades e do que das entidades migram para nós e de como que se faz essa relação, o que sou eu, o que é a entidade, como é que eu separo, distingo uma coisa da outra. E aqui, tá vendo? Tá me vendo imagens boas que pegam preconceitos meus. Eu trabalho com uma pombagira. Linda, maravilhosa, me ajuda muito. Mas não há possibilidade nenhuma. Eu não vou falar que não há possibilidade nenhuma. Eu reformulo. Mas há uma possibilidade muito remota de, mesmo eu trabalhando com uma pombagira, de eu colocar calcinha. Como assim? Esses aspectos que está muito comum, pelo que eu escuto falar e pelo que alguns relatos que me trazem, me parece um diálogo com umas partes mais intrínsecas do médium. Caminha para muitos lugares. Eu falei que ia pegar preconceitos meus. Pega. Esse pega. O vestir-se de mulher, o colocar saia é tranquilo. Colocar saia tá de boa. Colocar calcinha, eu acho que é um pouco demais. É um tanto demais. Na minha concepção, na minha estruturação aqui, tá? Mas por que eu falei isso? Para tentar mostrar essa correlação que se estabelece. O que sou eu, o que é o outro, esses limites do meu corpo e de uma outra esfera de interseção. Vou fechar aqui. Nem devia ter aberto, mas abri. Sei lá por quê. Vamos ver se vai fazer sentido daqui a pouco, é porque a imagem veio e eu trouxe a imagem. Mas é o que eu ia falar justamente. Agora eu entendi porque a imagem veio. É porque eu vou tocar justamente essas pulsões, esses desejos que nos habitam, que por vezes não sabemos, que por vezes não trabalhamos, que por vezes não temos consciência, que por vezes não conseguimos ver e lidar de forma direta e que a entidade nos auxilia. E aqui na entidade que eu estou pensando na pombagira e estou pensando no Exu. A minha inveja, a minha raiva, o meu ciúme, os meus desejos, eu não sou capaz de dizer diretamente. Então, tem ali uma entidade que me proporciona uma conexão de manifestar e dizer e falar e expressar muito disso. Que a princípio e diretamente eu não conseguiria fazer e nem dizer.
o espectro que trabalha muitos Exus, muitas pombagiras, gira em torno dessa dimensão do chakra básico, reprodução, desejos. É o moço que vai à consulta pedir para que a moça se separe e case com ele. O inverso também, a mulher que vai pedir para que o marido da outra morra, desculpa, a esposa da outra morra, o marido também, para que eles fiquem juntos. Essas pulsões, esses desejos, essas vontades, esses quereres que tenho dificuldade de dizer, tenho dificuldade de falar, eu encontro uma forma de acessar por essa via entidade. E a entidade está ali, escuta. Algumas realizam, por diversos motivos e processos aí que não vou entrar no mérito, outras esclarecem, por diversos motivos e processos que também não vou entrar no mérito. O ponto que quero chegar é toca como e onde em você, médium. Como é que você lida com isso? Porque há uma corresponsabilidade sua nessa prática e nessa ação. É teu corpo, é tua voz, é tua figura, é em parte teus comandos. Como é que é o estabelecimento dessas regras postas entre vocês? Vamos até onde, fazemos até o quê? Não, nós não temos limite não, a gente faz de tudo. Parceiro é parceiro, nós até é junto. 1 milhão de euros para tirar o moço da cadeia. Nós vai junto. Estamos aí. Legal. Interessante. Nossa, toda vez que isso acontece, isso me chateia, isso me violenta, isso mexe e me embrulha o estômago. Opa. Conversa. Renegocia. Vê como é que é isso aí. Porque do lado de cá é muito tranquilo para eles. Do lado de cá tem práticas que se a gente deseja fazer e realizar, eles viram e falam assim, legal, muito bom, pode ir, mas aqui a gente está fazendo um corte. Continuo te amando, mas eu não vou. Essas coisas não realizo. Eles fazem esse recorte com muita tranquilidade. Não deixam de nos amar, não deixam de nos amparar, não deixam de nos socorrer, mas ele fala, isso eu não realizo, meu irmão. Isso aí que você está querendo, que você está buscando, que você está desejando, eu não consigo fazer assim. Então, o dizer ou afirmar que o médium está sendo cooptado ou obrigado a fazer, pode ser verdade, muitas vezes é mesmo, mas então olha para os seus parceiros. Porque os parceiros que têm um pouco mais ou um tanto mais de grau de consciência estão em outra vibe. Não há essa obrigatoriedade, nem em praticar o que a gente acredita ser o bem e tampouco em praticar o que a gente acredita ser o mal. Eles lidam de uma outra maneira com os nossos desejos. Olha, que desejo para eles é belo. Temos aqui uma coloração ou uma pontuação para falar desses desejos. Você deseja, legal, mas observa, é isso mesmo? Esse desejo que causa e cria um prazer tão individual, egoísta, solipsista, só para você, em detrimento de todo o resto, de todos os outros? Ah, então quer dizer que eu tenho que silenciar os meus desejos, as minhas pulsões, as minhas vontades em tal do coletivo? Não sei. Não sei. Algumas vezes parece que sim, outras tantas vezes parece que não. De toda maneira,
o que vamos buscando é clareza e transparência desses desejos. O que vamos buscando é cada vez mais sermos capazes de observarmos em nós sem apontar o dedo em direção ao outro. Olha o que o outro está fazendo. Olha aquela outra que diz avergonhado o que ela está fazendo. A gente perceber em nós, conosco, questões nossas. E as entidades, no caso aqui pensando mais diretamente nos Exus e nas pombagiras, nossa, como eles aclaram isso. Como eles dialogam sobre isso de uma forma muito tranquila. Como que eles trazem essa força, esse poder, essa clareza, essa completa falta de tato. De tato é que ele não me toque, não vamos falar disso, a gente não fala de sexo, a gente não fala de ciúme, a gente não fala de inveja, a gente não fala de desejo, a gente não fala de morte, a gente não fala. Não, os Exus falam, irmão. Perguntou, respondeu. Diretamente na lata. E que parte nossa que dialoga com isso? E como a gente pode aprender com isso? A usar mais dessa força, a não ter tantas vergonhas e pudores do que também é nosso. A sexualidade, o desejo, o tesão, a vontade, o querer. Porra, que gostosa. Mas não significa que eu vou estuprar. Porra, que homem bonito. Mas não significa que eu vou seduzir. Mas, ao mesmo tempo, isso existe aqui, está pulsando, está querendo. Como é que eu lido? Como é que a gente faz? Faço macumba para matar a esposa? Faço macumba para deixar o cara broxa? O que é isso? Por que eu não consigo ser mais direto, mais transparente, mais tranquilo com esses meus níveis de querer? Com esses meus níveis de desejo? Trabalhar com os Exus, entre diversas outras coisas, nos aprimora e nos auxilia nisso. Não é uma energia tranquila para a maioria de nós, muitíssimo pelo contrário. Embora as pessoas gostem, porque aumenta mesmo, traz toda uma sensação de poder, e tem mesmo, é um desafio imenso. É um desafio tenso e complicado. Como é que eu seguro essa força? Como é que eu lido com essa força? E se esse trem escapule, para onde que vai? O que que faz? Temos um temor imenso. Então, fica aquela energia no ar e quando tem as giras de Exu, são as explosões mesmo, né? É o acender o fogo para que as pólvoras literalmente explodam. Mas não é que eles levam a explosão em si, eles são apenas catalisadores desses desejos acumulados que ficam no ar, nessa psicosfera, que às vezes vai intoxicando os grupos. Essa inveja, olha a entidade dele, olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo, olha como ele está andando, olha como não sei o que. O tesão que por vezes aumenta, uma erotização louca, mas ninguém quer a coisa, não toco, não pego, não vou, só me insinuo, ou às vezes eu pego e pego uma, pego duas, pego três, pego quatro, pego cinco, aí a cinco pegou duas, aí a duas pegou três, os três pegaram. Tenso. Tenso. Se não observarmos essa energia, tanto individual nossa, quanto coletiva, desse magnetismo, dessa erotização, dessa questão da sexualidade, dessa relação que aparece e manifesta na gira com os Exus e as pombagiras, nós nos perdemos muito. Então aí é um nível de gira que é a que mais atrai, é a que mais as pessoas gostam, é a que mais as pessoas buscam, é a que mais as pessoas querem, é a que as pessoas realmente acreditam que resolvem e solucionam os problemas. E ajuda e soluciona, tem tudo isso, mas o efeito reverso é observar
como é que isso está manifestando em cada um de nós, em especial no grupo. Então, as giras, especialmente as giras de Exu, limpam. Auxilia nessa limpeza. Auxiliam nessa limpeza, desde que cada um esteja minimamente conectado com. Né? Porque às vezes sobrecarrega ainda mais, tensiona ainda mais e precipita sobre o grupo outras questões que talvez fossem desnecessárias. Ou talvez na possibilidade de não precisaremos estar vivenciando isso. Estamos, mas talvez não fosse necessário mesmo. Mas, enfim, são pontos, são olhares, são observações que parece um processo de psicologização, não é a intenção, não gosto de ver uma entidade como e os movimentos da entidade como estando completamente imbricados com o médium, com a médium. Então ele faz uma coisa, eu analiso aqui, ele faz outra coisa, a gente analisa ali. Mas tem pontos de interseção que são muito comuns a ambos, e esses pontos de interseção nos cabe investigação. Esses pontos de interseção nos cabem observação, nos cabe análise. Olha, vamos ver o que está acontecendo aqui. Isso foi a entidade mesmo que falou? Esse olhar foi mesmo da entidade? Quando a pessoa está incorporada, obviamente. Como é que é isso? Deixa eu tentar dar exemplo, e aí eu paro e finalizo. Eu já dei o exemplo meio que infeliz. Se agora ele está vendo, não foi meio infeliz, agora eu arremato com ele. Usar a calcinha é da entidade ou é uma vontade sua? E não tem nenhum problema, nenhum dos dois. Não tem problema. O problema causa e cria quando a entidade vira subterfúgio para que eu faça esse movimento. Eu me escondo, ou melhor, eu camuflo o meu desejo atrás da entidade. E aí eu estou pensando na calcinha, mas eu estou pensando na separação de fulano, de ciclano, no criar trabalho para o Beltrano perder emprego. Isso é a entidade ou é um desejo meu mesmo? Enquanto médiuns, são perguntas que nós precisamos fazer. São lugares que nós precisamos minimamente assumir. Quanto mais precisão tivermos quanto a isso, precisão é difícil, quanto mais aproximarmos disso, mais tranquilo. Olha, você vê, gente, eu tenho um desejo imenso de usar calcinha, velho, que coisa louca. A pombagira aqui, ela é apenas um subterfúgio ou uma possibilidade dessa manifestação. Que legal. Que bacana. Equilibrou de novo. Não é só ela que quer. Eu também quero. Tem coisas acontecendo que você escuta, você vira e fala assim, não, gente, isso você está brincando. Eu ouvi falar de um que incorporava, segundo ele incorporava os ex-maridos das mulheres e transava com as moças. Mas eu vira e fala assim, mas o que você está trazendo tudo para a questão sexual? Porque a meleca é do sexual. Não tem problema a transa, nem das moças que estão com saudade do marido, nem do médium
que quer transar. A meleca é você, supostamente ou não, incorporar um ex para a moça e ambos satisfaziam um desejo. Isso é meleca. Moça, fantasia. Transará com outro pensando no marido. Arruma um consolo. Sai e transa com 300. E imaginando que é o ex, mas criar essa relação de incorporação do ex para transar comigo. E eu nem sei se é o meu ex mesmo que está chegando ali. Eu tenho quase certeza que não. Tenho quase certeza que o médium é um abusador contumaz e que se apropria e que tem diversas outras entidades em conluio com ele que forjam. Meu amigo, com esse ectoplasma do desejo, que a moça já me chega e já me traz, eu consigo construir um universo, um rosto, a fisionomia, as falas, os gestos, os trejeitos de um amante é o mínimo. Meleca. Meleca pura. Com desdobramentos aí nojentos. Nos níveis mais absurdos. E completamente desnecessários. Vai transar, moça? Transa com o médio fora dessa doideira. O cara é bonito, o cara é atraente, sei lá o que vocês veem no moço. Transa com o cara. Tem garotos de programa que você fará para eles, que ó, meu marido fazia assim, desse jeito, dessa forma, durava tanto tempo. Esse cara faz, velho. Sem meleca. Você está falando que transar com putos e prostitutas não tem meleca? Tem, mas é menor. E alguns, de fato, provocam libertações que esses médios, esses pastores, esses padres não alcançam nem daqui a 1 milhão de anos. Algumas moças, alguns moços, através da energia sexual, liberam, abrem. E esses caras, a partir das orações, a partir das magnetizações, a partir dessas merda que eles fazem, eles travam. Eles aprisionam. Eles destroem mesmo as pessoas. Bom, parei de novo, não era muito sobre isso que eu ia falar, mas acabou sendo sobre isso que eu acabei falando. Obviamente que não vai fazer sentido para quase ninguém, mas para algumas pessoas talvez faça. E é para vocês que faz algum sentido que geralmente produzo ou fico aqui, navegando, literalmente navegando. Eles me vão me mostrando cena, eu vou tentando compor as imagens. Vai chegar até você, espero que faça sentido. Fazendo sentido, deixa aí seus comentários. Deixe seus comentários, dê o clique, compartilhe com as suas migas loucas, que fica entrando numas furadas. Aí são outras questões, né? Eu ia falar temos as questões sociais, bases categoriais, como trabalhamos na filosofia clínica, altamente machistas, altamente patriarcalistas, que impossibilitam, impedem, dificultam a manifestação do desejo feminino. Está mudando. Está mudando. Precisamos mudar muito mais, porque esse poder é o poder de manipulação de tudo. De tudo. Dos grupos espirituais às grandes sociedades. Se alterarmos minimamente esse locus, se conseguirmos colocar a atenção básica, mínima, no próprio desejo, na realização desse desejo, na própria realização,
nas realizações conjuntas, meu Deus, nós criamos outras arquiteturas sociais, outras arquiteturas psíquicas, outras arquiteturas, eu já falei, espirituais, materiais. Mudamos cenários. Precisamos cada vez mais de mulheres conscientes do próprio desejo. Precisamos cada vez mais de homens que consigam lidar com os próprios desejos, em especial os desejos das parceiras. E o inverso também é recíproco. Precisamos construir pontes, mecanismos para dialogarmos com isso. E, por incrível que pareça, por mais loucura que vocês pensam, as giras de Exu, ainda que isso não seja completamente verbalizado, proporciona muito dessa manifestação. Corpos, desejos, bebidas, olhares, conexão com esse transcendente, com esse espiritual. Temos que aprender a puxar e movimentar essa energia eletrizante, tesão à flor da pele, para um nível mais suave, mais sutil, mais gostoso, mais leve, sem tanta culpa, sem tanta vergonha, sem tanto remorso. Olha, eu desejo seu marido. É mesmo? É. Desejo seu marido, velho. Sem a gente precisar sair dando tiro, dando tapa, dando soco. Como é que é isso? Como é que vai ser essas arquiteturas? Não sei. Mas a gente precisa minimamente começar a reconhecer os nossos desejos e lidar com eles de uma forma mais suave. Agora eu quietei mesmo, parei. Era para ser... toca esse ponto, esses pontos são... Esses pontos pesam, esses pontos tocam, esses pontos mexem. É uma forma... É uma forma de acesso à energia arquetípica dos Exus e das Pombagiras que eles portam e naturalmente carregam, e caos, tranca-rua, 7 cadeados, 7 chaves, pilantra, os diversos nomes que tem, rei das encruzilhadas, é relacionado não só a uma exterioridade, isso também é óbvio, mas é muito relacionado à nossa interioridade. Os caras destravam, as moças destravam completamente, abrem portas mesmo. E o que eles movimentam é essa energia da sexualidade. Estou falando do genital, estou falando da sexualidade como uma energia maior, mais plena, mais linda, que Freud explica. Os caras, as moças, são peritos nessa manifestação. Tem trabalhos deles com os espaciais que são sensacionais. Alguns espaciais param para ver como é que vocês fazem, como é que vocês destravam. Quem ensina muitas vezes é Exu. E ensina essa movimentação desses trabalhos a partir da energia sexual mesmo. Nós precisamos falar, conversar, movimentar de maneira mais consciente isso. Mas agora eu parei mesmo. Eu acho que pelo menos o básico eu consegui comentar. Beijo grande.